rico, a graça alcança a pessoa. A graça alcança a pessoa. Mas me parece que essa mesma graça que alcança as pessoas, essa é uma graça banalizada hoje. E essa é uma outra característica de que eu e você, como salvos em Cristo Jesus, temos que valorizar a graça. A cada dia que passa, parece que a graça fica muito mais banalizada. Existe uma graça chamada graça barata no meio gospel, no meio evangélico, que a graça, ela não é para o pecador, a graça é para o pecado. E aonde que está isso? Às vezes a gente ameniza, muitas das vezes, os nossos discursos, falando que nós somos fracos, e somos. Reconhecemos de que precisamos do Senhor Jesus, precisamos. Reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, e somos mesmo, mas muitas das vezes, no afã de buscar isso, a gente barateia a graça. A minha salvação, ela foi de graça, mas custou caro. Não custou para mim, que deveria ter pago, mas custou para ele, Jesus, lá na cruz do Calvário. Aqui que está a valorização da graça. Eu tenho que valorizar esta graça, não banalizar esta graça. Às vezes a gente até mesmo interpreta em muitos locais o texto bíblico, sabe, dando uma conotação, e muitas das vezes trazendo para muitas pessoas uma carta de alforria, como se pudesse pecar. Às vezes a gente lê a Bíblia, a epístola de João, vai dizer, filhinhos, não pequeis. Esse é o mandamento. Aí a gente dá ênfase na segunda parte, mas se pecardes, tendes um advogado. Aí a gente glorifica. A ordem é não pecar. A ordem é não pecar. Porque aquilo que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, em outras palavras, aquele que de fato é salvo em Cristo Jesus, ele não tem prazer no pecado. Ele não é um pecador quanto mais. O pecado na minha vida tem que ser um acidente, não um caso premeditado. E a gente muitas vezes acha que não vai vir um juízo de Deus. Em nome desta graça, vai vir. Gosto muito da expressão do pastor Júnior quando diz que tem a ira de Deus e tem a mão de Jesus. Vai vir. Porque o pecado, ele tem um pagamento. Ele nos dá um salário, tem um pagamento, o pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado, ela é a morte. Pode ser morte física, pode ser morte espiritual, mas vai ter morte. Aí, em nome desta graça, a gente até acha que Deus está compartilhando com os nossos erros. Não, eu sou assim, não vejo juízo nenhum, então eu estou tranquilo. O Senhor me conhece mesmo. Ele sabe que eu sou assim, sabe que eu sou frágil, ele sabe que eu sou fraco. Isso é baratear a graça. Às vezes nós não valorizamos a liberdade que foi nos dado através do Evangelho de Jesus. Parece que nós vivemos a igreja de Gálatas. Quando o apóstolo Paulo vai escrever, ó insensatos Gálatas. Vocês estão pegando a liberdade de vocês para pecar? É para isso que vocês foram libertos? Claro que não. Sabe, às vezes a gente, no afã de elencar esta graça, a gente acha que o Senhor está compartilhando com os nossos erros, com os nossos pecados, com os nossos mimos. Nós temos uns mimozinhos, os negocinhos, sabe, que a gente tem, que a gente cuida, sabe, porque isso aqui, eu sou frágil. Não, querido, o Senhor Jesus nos liberta de todo o pecado. De todo o pecado. Não é do grande só não, dos pequenos também. Aquilo que atrapalha o meu relacionamento, o teu relacionamento, sabe por quê? Se existe uma coisa que de fato afasta o homem de Deus, é o pecado. E às vezes a gente para de falar sobre isso. O auditório, muitas das vezes, não é muito afeito a isso. Mas aquele que assume este lugar, ao pregar o Evangelho, se ele deixar de falar a palavra de Deus, vai ser cobrado dele. E eu já falei aqui que eu não estou aqui para pagar pela vida de ninguém, porque por mim só meu preço já é alto demais. Eu tenho que pagar um preço já alto só por mim. Você imagina eu ter que levar o de vocês também, por omissão de não ter falado. Ainda bem que tem um sangue que foi vertido na cruz do Calvário que nos purifica de todo o pecado. É esse sangue que nós temos que recorrer.
Então essa é uma característica do reconhecimento, de que eu sou frágil, de que eu sou falho, de que eu sou pecador, mas existe uma graça, existe um Deus que me abençoa, que tem o prazer de que eu me achegue a Ele, me colocando de fato e de direito. Porque uma coisa é ser fraco, outra coisa é ser leviano. Uma coisa é ser fraco. Uma coisa é ser fraco. E todos nós temos um lugar. E o mais interessante disso tudo, como um alerta para todos vocês, o diabo conhece a solda, o local da solda melhor que eu e que você. Ele só bate ali. Ele só trabalha ali. Como diz aí na gíria popular, ele bate na solda, para quebrar na solda. Ele sabe. Nós também sabemos. Muitas vezes a gente, coloca meio que panos quentes. Não, querido, eu e você temos que lutar contra essa natureza. O pastor Júnior falava aqui na escola bíblica dominical exatamente isso, de uma guerra, de uma luta diária, é uma luta constante, é uma briga constante entre a carne e o espírito, e vai vencer mais, parece um clichê, vai vencer mais quem você alimenta. Quem nós temos alimentado mais, a nossa carne ou o nosso espírito? Tem outro jeito. Esse é o reconhecimento. O apóstolo Paulo vai falar assim, olha quem vai falar, miserável homem que sou, corajoso demais. Hoje nós temos que nos mostrar como super-homens, como super-crentes, com superpoderes. Ele vai dizer, olha, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero, está todo dia na minha frente. Olha a guerra. E não é verdade? Todo dia, quando você se levanta, a partir do momento que você se levantou, começa, desencadeia todo um processo. Então, o reconhecimento é uma característica de quem é salvo. Eu fui salvo para a glória de Deus. O que eu faço é para a glória de Deus. Quando eu adoro, é para a glória de Deus. Quando eu dou testemunho, é para a glória de Deus. Uma outra característica que eu gostaria de estar trazendo também nesta noite, uma das características de quem realmente é salvo é a alegria. A alegria. Eu sou de uma época que não faz muito tempo, de que passava nas ruas, eu já falei isso aqui, você reconhecia o crente pela cara feia dele. Todo sério. Como se santidade fosse estereotipada. Fosse o estereótipo. Olha, as pessoas não tinham respeito, as pessoas tinham medo. Que no afã da santidade, ou em nome dela, as pessoas ficavam até mal educadas. Não dava bom dia, boa tarde, boa noite. Esquecendo frontalmente daquilo que Jesus fazia. A mulher samaritana conversou com o Senhor Jesus o tempo inteirinho, até ele se demonstrar para ela que era normal, bate-papo, comum. Normal. O mundo vai reconhecer eu e você. Não pela nossa roupa tão somente, não pela nossa cara feia. O mundo vai reconhecer pelo nosso amor. A maior marca da Igreja de Cristo não é a placa, não é o cartão de membro, não é a igreja que você faz parte, é o amor que nós imprimimos nas pessoas. E a alegria faz parte disso. A alegria faz parte disso. Em Romanos, no capítulo 14, vamos lá? Romanos, no capítulo 14. Vem comigo. Isso. O apóstolo Paulo vai falar dessa alegria. E eu acho interessante esse texto, que vai falar assim, Romanos 14, 17, vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Falamos aqui do reinado de Deus, reconhecemos esse reinado, que aqui no contexto não é um local, não é geográfico, é um estado de espírito. O reino de Deus. Não é comida e nem bebida. Ou seja, não é coisa palpável. Mas olha o que é o reino de Deus. É justiça, paz e alegria. Pastor, mas a gente está vivenciando um problema sério na nossa nação. Estamos. Passou no Rio de Janeiro, toda hora tem um problema, tem um tiroteio, tem gente morrendo. Temos. Aqui em Jacarepaguá, pastor, aqui pertinho da gente, aqui o couro está comendo. Tem sim, está tudo isso acontecendo e tudo é verdade. Mas o povo de Deus é o povo alegre. Essa é uma característica. Tudo é verdade que você falar.
Mas nada disso tira a alegria do servo, de quem de fato foi salvo. Salmo 51, eu acho esse salmo fantástico. É o Davi se colocando para o Senhor. Salmo 51, ele é lindo. Ele é maravilhoso, todo ele, do início ao fim. Mas tem uma parte ali que eu acho ela muito interessante. Fica imaginando alguém confessando ao Deus Todo-Poderoso um pecado. E ali ele estava, de fato, e ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha como é que ele começa o salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sabia o Deus a que ele estava pedindo perdão. Ele reconhecia que o Deus sabia o que ele tinha feito. Aliás, Deus já tinha mandado o profeta Natan lá falar para ele o que ele tinha feito, que ele tinha reconhecido. Interessante que chega uma parte do Salmo 51, acho que é o 5, 6. E ele vai falar, está aqui. Purifica-me como em sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha o que eu acabei de falar aqui. Ele reconhecia o pecado dele. Ele sabia. Ah lá, olha, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os meus ossos que tu quebraste. E tem uma parte do Salmo 51 que ele vai dizer assim: olha, eu fico imaginando Davi diante de Deus, pedindo perdão, e ele se colocou tanto diante do Senhor Jesus, que ele vai dizer assim: Senhor, eu fico imaginando ele tirando a coroa, tirando a roupa de rei, dizendo assim: isso aqui tudo é secundário. Isso aqui não vale absolutamente nada para mim. Agora uma coisa eu te peço, Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que valorização. A coroa, ela é externa, ela mostra a autoridade, diz o que eu sou. A roupa também. Mas Davi estava falando de coisa interna, de coisa importante, de reino, paz, justiça, coisas que não são palpáveis. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele continua dizendo assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é uma outra característica de quem é salvo: ter alegria da salvação. Parece que virou automático. Parece que isso não causa mais nada, nem em mim, nem em você. Ah, eu sou salvo mesmo, tá bom, fazer o quê? Eu não pedi para ser salvo, ele quis me salvar. Parece que a gente, sabe, trata a salvação e vive a salvação como se ela fosse um negócio automático. Um negócio que de fato pudesse acontecer. E eu vejo aqui salmista Davi, sabe, se rasgando diante do Senhor Jesus, dizendo assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da minha salvação. A salvação tem que produzir alegria em nós, querido. Tem que produzir alegria em nós. Se não produzir alegria em nós, a gente está igualzinho lá fora, quem nunca teve essa experiência. E parece que a gente vai, sabe, passando, o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo com tanta coisa. O próprio apóstolo Paulo volta a falar em Filipenses 3:1, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4 ele vai falar de novo: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E sabe onde ele escreveu isso? Numa mansão. Na churrasqueira só tinha picanha australiana. Um banquete lá, todo dia ele acordava à tarde, quando ele escreveu isso: alegrai-vos no Senhor. Sabe onde ele escreveu isso aqui? Ele estava na prisão. Essa é uma das cartas que ele escreve na prisão, preso. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Eu vou morrer um dia, eu vou acabar, mas um dia alguém vai estar falando exatamente porque esta palavra é a palavra do Senhor. Alegrai-vos, regozijai-vos. Eu sei que você passa por muitas dificuldades, eu também passo. Mas eu não abro mão de nem lá no programa dizer que é o programa Alegria do Rádio. Às vezes com lágrimas no rosto, às vezes com tristeza no coração por a perda de alguém. Mas a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. É isso que vale. É isso que vale. Parece que a gente se esquece exatamente das palavras do Senhor Jesus, que disse: no mundo você vai ter aflição mesmo. No mundo vai ter aflição mesmo. E não vão ser poucas, não.
Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Olha que coisa linda. Olha que palavra linda. Olha que coisa para a igreja, para mim, para você, de quem é salvo. Isso é para quem é salvo. Nós fomos justificados. Tem uma doutrina da justificação, às vezes a gente esquece disso. Nós somos justificados nele. Por isso que a base da reforma protestante está lá, e o meu justo viverá pela fé. Pela fé que nós vivemos. Se a gente caminhar por vista, meu irmão, quebrou. O que a gente tem aí por vista? O que a gente tem aí? Fala alguma coisa aí por vista que a gente vai andar. Me diga uma coisa boa que tem por vista. Não tem absolutamente nada. Mas por fé tem. Por fé nós vemos a glória. Por fé nós vemos as promessas. Por fé nós confiamos nele. Por fé nós estamos em pé. Isso é a salvação. Isso é uma característica de quem de fato é salvo em Cristo Jesus. Uma outra característica de quem é salvo em Cristo Jesus é que tem prazer na palavra do Senhor. É uma outra característica hoje que virou, sabe, um negócio complexo. Virou muito, sabe, eu louvo a Deus, eu já falei isso aqui, eu louvo a Deus pela vida da igreja. Uma quarta-feira dessa aqui. É óbvio que nós queríamos que tivéssemos o público de domingo aqui. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que veio. Você que valoriza esta palavra. Porque é esta palavra que nos mantém de pé, querido. É esta palavra que nos mantém de pé. É esta palavra que é a bússola para mim e para você. Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, define exatamente esta palavra aqui de uma forma especialíssima. De uma forma muito gloriosa. É esta palavra que nos sustenta. Às vezes a gente lê livro, aí, irmão, você leu quantos livros? Irmão, eu leio 20 livros por ano. Muito bem, está acima da média no Brasil. No Brasil, leem 2 livros por ano, a média 2. No máximo 3 livros, você lê 20, muito bem. Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Se você durante o ano conseguir ler 66 livros, a sua vida vai ser outra, porque esta palavra é bússola. É ela que nos orienta. E olha que eu não estou nem falando para você não ler, não. Eu acho que você tinha que ler 30 livros. Mas que você não abrisse mão da palavra. Às vezes tem pregação, e eu estou falando aqui do nosso meio, do meio evangélico. Onde os pastores, quando vão pregar, eles falam muito mais de um monte de escritores, de homens que foram homens de Deus, e falam um pouco da Bíblia. Todas as experiências, se eu quiser montar, tem aqui na palavra de Deus. Você sabe essa dúvida que está no seu coração aí agora? Essa aí que perturba você? A resposta está aqui. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. É a palavra de Deus. Qual é o homem bem-aventurado? Lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. E prega assim, antes tem o seu prazer e nela. Viu como é que começa? Bem-aventurado. É a palavra. A palavra é bússola. 4:12 de Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Estava pregando em Xerém um dia desse, né, amor? E eu falava sobre isso aí. A palavra de Deus, ela é viva. Muitas vezes você leu o Salmo 23. Salmo 23, se a gente for lá na sala das crianças agora, pedir para a criança recitar o Salmo 23, vai levantar um monte e vai falar. Tanto que a gente fala, tanto que é conhecido. Mas lê o Salmo 23 lá na sua casa, como o Senhor vai falar ao seu coração. Você, meu Deus, eu nunca tinha olhado assim. Já aconteceu isso com você? Eu nunca tinha lido esse texto assim. Olha que eu já li esse texto aqui várias vezes. Eu sei até de qual esse texto. O texto está decorado. Mas essa palavra, ela é viva. Mais que viva, ela é eficaz. Ela é suficiente para mim e para você. E o texto segue assim, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde fica isso? Você vai na NASA agora, chama todos os cientistas, todos eles, desses que estão estudando Marte, desses caras que descobrem tudo, vai na NASA agora, chega lá e fala assim, eu tenho aqui uma pergunta para fazer para os senhores.
Eu quero que os senhores me definam onde fica a divisão da alma e do espírito. Só isso que eu quero saber, mais nada. Eles não vão responder. Porque só quem tem o poder disso é esta palavra. É esta palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Tem gente que opera a medula e tem um sistema lá de que se você tocar na medula assim, faz um barulho que você não pode tocar. Os neurocirurgiões, sabe, são habilidosíssimos. Talvez seja a especialidade mais complexa da vida. Todo mundo tem medo. Cuidado com a medula, cuidado com a medula. Olha, a palavra vai. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra que está aí na sua mão. É a palavra de Deus que não está presa, ela está livre aí na sua mão para eu e você vivenciarmos ela. Sabe o que nos lava? Sabe o que nos purifica de fato e de direito? O apóstolo Paulo vai escrever isso em Efésios 5, 26, assim, porque esta palavra é ela que nos lava. É ela. Ela que é a nossa bússola. Esta palavra, ela tem que estar na nossa vida. Essa palavra não precisa estar tão somente só na nossa vida, essa palavra tem que ser vivenciada. É para isso que ela está aqui. Às vezes eu vejo crente, sabe, numa roda viva, o cara pior do que o cara que nunca veio para a igreja. O cara é tão perturbado que o ímpio fala assim, pô, não quero ser crente não, meu. Tá doido? Pô, ser crente vai ficar louco assim? Que isso? Essa palavra aqui, ó, traz equilíbrio para mim e para você. Toda a Bíblia vai trazer equilíbrio. Crescer na graça, muito bom, mas também no conhecimento. Você vê numa roda viva, uma correria, e o cara não tem sossego. Pelo amor de Deus, aquieta-te. Aquieta o teu coração. Sabe, se corre tanto. E eu quero fechar essa nossa reflexão nesta noite, dizendo que uma outra característica da vida de quem realmente é salvo é a esperança. Existe um sistema implantado na nação para desconstruir a esperança. Tudo que se monta hoje, tem gente que não tem esperança, você conversa com as pessoas, você diz, eu não acredito nesse negócio mais não, eu não creio nesse negócio não, eu não, sabe, eu já até acreditei nesse negócio, eu não estou falando de, aí fora, estou falando das coisas de Deus. Pasme os senhores aqui que eu vou falar, tem pastores que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Pastores que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Aí você imagina alguém que prega o evangelho de Cristo Jesus, perdeu a esperança de que ele vai voltar. Então parou, irmão. Porque tudo que nós fazemos aqui é na esperança de que ele vai voltar, e pode ser hoje. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, coloca lá, filha, por favor. O apóstolo Paulo vai definir isso para mim e para você no capítulo 12, no verso 12 de Romanos, que vai dizer assim, ó: alegrai-vos na esperança. Olha aqui, se alegre na esperança. Você tem esperança de que um dia você vai morar no céu? Porque tem muita gente que já perdeu. Então, se você perdeu essa esperança, isso não faz parte de quem é salvo. Porque nós somos salvos para isso. Nós fomos salvos para isso. Ah, eu sou salvo, mas eu estou tranquilo, mas não gosto de céu, tô legal de céu. Que isso? Você vai ouvir isso aí em qualquer lugar. Então, hoje está mais comum do que você imagina. Olha lá, ó, alegrai-vos na esperança. Agora, sede paciente na tribulação. Está em tribulação? Sede paciente. Vai passar. Calma. Calma. São coisas do cotidiano. São coisas que acontecem mesmo comigo, com você, acontece com o macumbeiro. A Bíblia vai dizer que tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo, comum, normal, contingência da vida. Normal. Já desse... Qual foi o dia? O menino mandou para mim a foto
Eu tenho até que saber como é que ele está. Pastor Abílio Santana capotou com um carro na Bahia, estava em estado grave na Bahia. Contingência da vida. E tem um monte de gente que capotou hoje. Mal. Pacientes na tribulação. Normal. Isso que eu estou falando, ninguém fica correndo para lá. Parece que a nossa correria vai resolver absolutamente nada. A gente vai perder a calma, vai perder a amizade, vai perder a bênção, vai demorar a chegar, vai complicar tudo. Sente paciente na tribulação, meu irmão. O Senhor está no controle de todas as coisas. Normal. O evangelho é simples, assim. O evangelho que é pregado aqui é simples. É a simplicidade do evangelho. E o apóstolo termina esse verso dizendo assim: perseverai na oração. Perseverai na oração. Você quer mais tribulação do que os homens que nós temos aqui na Bíblia Sagrada? Quer mais que aqueles tiveram? Eu acho que as minhas não chegam nem aos pés daqueles homens. Que tiveram que enfrentar reinos. Tiveram que enfrentar reinos. Tiveram que enfrentar reis. Hoje nós temos que enfrentar o sistema, que é maligno tanto quanto. E muitas vezes a gente sucumbe. Aqueles homens se mantiveram de pé. A galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. Fugiram à espada. Correram. Mas a Bíblia vai dizer que na fraqueza eles encontraram forças. Olha lá, ó, pacientes na tribulação. Perseverando em oração. Sei por que a gente se desespera. Crente salvo em Cristo Jesus, nenhum de nós poderemos desesperar, não, irmão. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a minha situação. Eu não conheço, não, mas eu conheço Deus que pode todas as coisas. Ele pode. Olha o que o apóstolo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15. Isso aqui eu acho fantástico. Isso aqui eu acho fantástico, porque define exatamente isso que nós estamos falando aqui. Porque nós queremos hoje, nós estamos dando muitos valores às coisas. Existe uma corrida para a gente conquistar coisas aqui. E tem algum problema nisso? Não. O problema é quando eu inverto a ordem. O problema é quando eu inverto a ordem. Muitas vezes a gente inverte a ordem das coisas. Não sei se vocês, seus irmãos conhecem a história do Clube do 99. Conta-se que tinha um faxineiro numa empresa, e o faxineiro todo dia chegava cantando, adorando, era o mais feliz da empresa, Todo dia ele chegava assim. E os diretores, eles ficavam olhando a alegria daquele homem. Como é que pode? Um faxineiro que mora numa comunidade, vem de ônibus, chega aqui com essa alegria toda, chega aqui cantando o tempo todo, chega aqui falando, sabe? Demonstra toda uma alegria. O que esse cara tem? E começaram a fazer. As reuniões eram pautadas no faxineiro. Como é que pode ser um cara feliz assim, rapaz? Você sabia que muitas vezes a tua alegria incomoda as pessoas? A tua alegria, a alegria que você tem, que é uma das características de quem é salvo, ela incomoda as pessoas. Tanto é verdade que um dia desse saiu no Fantástico de que um primo adolescente matou um priminho a facada, e foram perguntar ele: por que você fez isso com o seu primo? Ele é criado aqui com você, brincar com você. Não, porque ele era muito alegre, a alegria dele me incomodava. Olha que loucura. E a alegria daquele faxineiro incomodava os diretores. E as reuniões eram pautadas exatamente nisso. Por quê? Aí alguém falou assim: não, doutor, o senhor não tem noção. É porque ele não faz parte do Clube dos 99. Clube dos 99? É. Eu sou do Clube dos 99, o senhor do Clube. É mesmo? Rapaz, eu vou dormir tarde, acordo cedo. Eu não tenho paz, não tenho fim de semana. Eu não tenho paciência. Aí, então, por isso mesmo, eu também sou assim. Nós fazemos parte do Clube dos 99. Nós queremos a 100ª moeda. Aí, por ela, a gente explode tudo. Perde família, perde saúde, perde amizade, perde absolutamente tudo. Ele não tem essa preocupação. Agora, coloca ele no Clube dos 99. E convidaram o faxineiro. E ele veio para o Clube dos 99. Acabou toda aquela alegria. Acabou. Porque a gente está em busca de coisas. A gente dá a vida por coisas.
A gente está disposto a perder a saúde para conquistar algo que depois que a gente conquistar, a gente vai pegar todo aquele dinheiro para pagar plano de saúde para operar a gente. Está lotado por aí. Olha o que o apóstolo vai escrever. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Olha que coisa linda. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, olha aqui, muita gente faz. Não, irmão, eu tenho que conquistar. E aí as mensagens, muitas das vezes, do povo, não, porque você é cabeça, não é cauda. O cara sai daqui, meu irmão, querendo atropelar todo mundo. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha lá, está ali. Só nessa vida. Muitas vezes a gente está assim. A gente perdeu a noção do céu. E a Bíblia vai pensar nas coisas que são do alto. A gente, que coisa do alto? Nada. Quero pensar aqui. E eu quero fechar exatamente essa nossa reflexão. Hebreus, o escritor, vai dizer para mim e para você no capítulo 10, verso 23. E eu quero fechar aqui. Nessas características de quem, de fato, realmente é salvo. Que reconhece que só é salvo porque a graça de Jesus lhe alcançou. De que a alegria do Senhor é a sua força. De que a palavra é a bússola para todos nós. E de que a esperança possamos, tal qual o escritor diz ali, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quando você veio para Cristo, você fez uma confissão. Quando você se batizou, você fez uma confissão. Você lembra? Sua confissão de fé? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Está lembrado do seu batismo? Você crê que Ele morreu na cruz para te salvar? Sim. Você crê que Ele é o único, suficiente Salvador da sua vida? Sim. Vocês estão lembrados do batismo, pelo menos? Estão lembrados? Você crê que Jesus vai voltar um dia para arrebatar a sua igreja? Todo mundo, sim. Olha lá. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja.